Obrigado, Pipoca Musical. Eu falo o que, Luí? É o Diego do Estante do Visconde. Posso falar assim, Luí? Tá. Eu sou o Diego do Estante do Visconde. E hoje a gente vai falar sobre Terra dos Sonhos, a terceira discussão do projeto Lendo Sandman. Das edições 17 até a 20. É um arco com 4 histórias fechadas, ela não continua a história de Casa de Bonecas, e até é uma forma de você introduzir Sandman na vida de outras pessoas. Você apresenta uma dessas histórias, ou as 4, pra fazer com que ela crie aquele interesse na leitura dos quadrinhos, que inclusive foi o caso do nosso amigo. Foi o que aconteceu comigo. Esse quarteto de histórias independentes, ele explora muito o mundo do sonhar. 3 das histórias falam mais do Sandman mesmo, e uma delas mostra outra perpétua que a gente gosta muito, né? A morte. Uma das melhores. E essas histórias, elas mostram toda a extensão do reino do sonhar e um pouco, de novo, do trabalho que a morte tem. Nessas 4 histórias, então, tem Calliope, que lembra um pouco uma questão mais de amor antigo, aquela coisa de amor não resolvido. Na história Sonho de Mil Gatos, a gente percebe que Sandman não é só o senhor do sonho dos humanos, mas também de todo ser vivo, principalmente dos gatos. Sonho de uma Noite de Verão já é meio que uma continuação lá do Homem de Boa Fortuna, então a gente vê como que o pacto do sonho com o Shakespeare, o que aquilo resultou. E aí Fachada mostra a morte trabalhando, né? Que eu achei super legal. E apesar dessas histórias a gente poder ler de forma separada, quando elas se juntam a gente percebe ali o fio do Gaiman costurando tudo e tentando contar mais a respeito do mundo dos perpétuos. E essas histórias, elas falam basicamente de aprisionamento e também de liberdade. Então a primeira história é Calliope, é a edição 17, e ela trata basicamente de uma coisa que todo escritor já passou, que é bloqueio criativo, só que algumas pessoas resolvem isso de forma decente, outras não, como é o caso dos 2 personagens principais dessa história. A Calliope, ela é uma das 9 musas da mitologia grega, e aqui nessa história, desde 1927, ela tá presa pelo Erasmus Fry, que usa e viola ela o tempo todo como meio de conseguir inspiração, né? Até tem um quadrinho que mostra um livro que o Erasmus Fry escreveu, que a mulher da capa é muito parecida com a Calliope, e tá escrito: ela era sua musa e escrava de sua luxúria. Ele já tava contando pra todo mundo o que ele fazia e ninguém prestou atenção. Aí, como se não bastasse a Calliope. A Calliope. Fala de novo. Não faz minha vida acreditar, Diego. A Calliope, ela tá envolvida numa barganha, e como se não bastasse, um outro escritor vai aparecer na vida dela. Ele também sofre da falta de inspiração. A vida dela vai ficar bem ruim de novo. Até tinha sido prometida a liberdade dela, mas a questão justamente é que o cara enganou a Calliope e vai passar ela pra outro escritor, então ela pode continuar sendo passada de um para outro por toda a eternidade até que alguém resolva libertar ela. E não é bem a intenção do Richard Madoc, né, que é esse escritor que acaba pegando a guarda dela, porque ele escreveu uma história de sucesso e ele tá com um prazo para lançar mais uma, para entregar mais uma pro editor. Não conseguiu escrever uma linha porque tá sem inspiração, e aí ele meio que faz esse acordo aí, né, fica com ela e dá um outro objeto lá pro Erasmus Fry. É nesse contexto então que a Calliope chama as 3 deusas graciosas. Aqui elas aparecem na pele das 3 musas originais. A Melet, que é a musa do pensamento e da meditação. A Aoide, que é a musa da música e da voz. E a Nemine, deve ser Nemi, talvez, também, alguma coisa assim, que é a musa da memória. A Calliope quer que as 3 intercedam por ela, mas elas já avisam de cara que não sobrou ninguém pra ajudar. Acredito que isso até faz menção um pouco pra filosofia que o Gaiman traz em Deuses Americanos, que ele usa aquele conceito de que quando você deixa de acreditar numa divindade, ela perde seu poder. E quando você acredita muito em outra divindade, ela tem um poder maior. Fica meio claro que não sobrou nenhum deus pra ajudar a Calliope, porque as pessoas já perderam a fé nessas coisas, né? Exceto o perpétuo de quem a Calliope não gosta muito, porque ela já teve um relacionamento no passado, que é o Oneiros. Aliás, esse nome lembra o Oneiros do Cavaleiro do Zodíaco, Lost Canvas. Só que como a história da Calliope se passa em 1986 e o sonho ainda está preso, ele só vai ser liberto lá em 88, como aconteceu no primeiro arco, Prelúdios e Noturnos, ninguém sabe que o sonho vai ser solto, então ela ainda tem aí um bom tempo pela frente em que ela vai ser usada, abusada e vai ficar à mercê realmente do Richard Madoc, que ele abusa ela assim de forma física e emocional também, né? E o resultado desse abuso constante é muito positivo pra ele, porque ele tem um monte de ideias, ele consegue atingir todos os objetivos dele, contratos milionários, até tem uma parte que aparece o Clive Barker, que eles falam, porque o Clive Barker é um autor que conseguiu dirigir um filme, você também quer fazer isso agora? Como é que vai ser isso? Quando o sonho é liberto em 88, a gente presume que as 3 damas, as 3 deusas, elas avisaram o Morfeu que teria que ajudar a Calliope, né? Aí lá vem o Morpheus numa versão mega punkzona nos 80, assim, pra ajudar a salvar mais uma mulher na história. Cheguei. E a punição que ele dá pro Madoc é
assim, é incrível, porque conversa muito com aquela ideia de cuidado com o que você deseja, né? Ele fala que ele só queria ter ideias constantes, e o Sandman fala, então tá bom, eu vou te dar ideias constantes. E o cara entra em paranoia, né? Ele não consegue parar de ter ideias. E ele começa a anotar isso, acaba o papel, e aí vem uma dos quadros mais grotescos, assim, que é a mão dele toda em carne viva, né? Porque ele começou a tentar anotar na parede. Calliope é uma história individual, mas assim, como nenhuma história é contada por acaso, especialmente em Sandman, a gente entende que ela é meio que uma forma de apresentar a Calliope pra gente, porque ela menciona um filho que eles têm juntos, né? É uma forma de plantar uma sementinha pra voltar a falar disso mais adiante. É possível fazer um paralelo entre os dois, porque ambos ficaram presos, né, aprisionados. Eles foram vítimas da ambição humana e também reféns por um longo tempo. E esse cativeiro, ele mudou os dois de forma significativa. A Calliope é a primeira vez que a gente vê ela. A gente não sabe o quanto que esse período em que ela ficou presa realmente mudou ela. E ela guardava um rancor do sonho, agora ela já não guarda mais, né? Ela até queria fazer uma visitinha pra ele não sonhar. Mas o sonho a gente vê que ele deixaria a Calliope lá, à mercê do cara pra sempre, dane-se. E aí agora ele não, depois do período de cativeiro dele, ele teve uma mudança no posicionamento, nos pensamentos dele, a ponto de voltar pra salvar ela, coisa que até a Calliope ficou surpresa, né? A segunda história que a Raquel tá segurando é O Sonho de Mil Gatos. Eu achei bem divertido, acho que a Raquel também achou divertido, porque nós somos donos de gatos, um tá aqui, por exemplo, vai deixar ela cheia de pelo. Vai sim. O que tu sonha, bonitinha? E aí que tá, a gente não imagina o que os gatos sonham, o que os cachorros sonham, nesse caso, são os gatos. E quando eles estão sonhando, eles tremem a patinha, tremem ali um pouco a cabeça, e eu já parei e olhei pensando, meu, o que será que eles estão sonhando? Com um sachê, uma bola de pelo correndo, não sei, sabe? Uma bola de pelo gigante. E a gente vê que a coisa pode ser muito maior do que isso. Pode ser muito maior e bem assustadora até. Essa história ela é narrada por uma gatinha que ela começa a pregar a mensagem de que houve um tempo perdido em que os gatos dominavam o mundo. Até aparece ilustrado ali na história gatos enormes e humanos muito pequenos, porque houve um tempo em que nós éramos pets dos animais. E à noite esses gatos saíam pra caçar os humanos. Era uma época em que os homens serviam os gatos e não o contrário, né? Embora a gente seja bem escravo, né? Eu sou completamente. Agora, cara, eu acordo às 5 da manhã pra dar comida pro meu gato. A gente dá banho, escova, brinca. Quando eles querem. Cara, não mudou nada. Não mudou nada. E os dois ficam só olhando pra cá. É incrível. É incrível. Pronto, já discutimos a história. Pronto, tchau. Então aqui o Sandman faz mais uma aparição, só que dessa vez não na versão humana que a gente conhece, sim como gato. Então, como o Diego falou antes, a gente vê que ele não é o senhor dos sonhos só dos humanos. Apesar de parecer uma história que não se encaixa muito em Sandman, na verdade ela traz um conceito que é usado em toda a série até agora e ainda vai ser repetido inúmeras vezes até o final, que é o conceito de que os sonhos moldam o mundo, no sentido mais literal mesmo, de que sonhos, crenças, expectativas, elas fazem com que um ambiente mude. O mundo é um reflexo dos nossos sonhos, não de um sonho isolado, mas do anseio geral de todos os seres vivos, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com a realidade que a gente vive, né? Muitas pessoas sonham com alguma história, um projeto, alguma coisa, colocam em prática e isso a gente consegue ver um estádio de futebol, consegue ver tipo um filme no cinema, um livro sendo lançado, que foi através de um sonho que a pessoa teve. Então, isso é muito esse paralelo aí que o Gaiman faz, eu acho incrível. Para os fãs de ficção científica e fantasia, tem um livro da Ursula Le Guin, a mesma autora da Mão Esquerda da Escuridão. O nome do livro é The Late of Heaven. Ele é dos anos 70 e o plot do livro envolve um personagem que consegue alterar os eventos, inclusive os passados, através de sonhos. Se não me engano, até virou filme. Se eu encontrar mais informações a respeito dele, eu deixo na descrição do vídeo aqui embaixo. Numa entrevista que o Gaiman deu, ele disse que a história deveria ser baseada na ideia de que os gatos já dominaram o mundo. Seja isso verdade ou não, com certeza é a história que eles ficam contando uns pros outros enquanto eles estão miando durante o dia. Tenho certeza disso. A terceira edição de Terra dos Sonhos é uma das histórias mais populares de toda a história de Sandman. Por vários motivos, um deles é que inclusive ganhou uma premiação literária, o World Fantasy Award nos anos 90. Essa é a história clássica de Sonho de uma Noite de Verão, com algumas pequenas mudanças para mostrar o contexto em que ela foi criada. Aqui o Gaiman retoma a história que ele começou a contar em Homens de Boa Fortuna para mostrar qual foi o pacto que ele fez com um desconhecido dramaturgo naquela época chamado William Shakespeare. Aqui o Shakespeare começa realmente a pagar a dívida dele com um sonho, e a gente vê que eles negociaram duas peças, e que a primeira delas é Sonho de uma Noite de Verão, a outra vai aparecer só lá bem
bem no final da série toda. Eu até lembro de uma cena lá em Homens de Boa Fortuna em que o Mortal ainda pergunta pro Sandman: o que você negociou com ele? Foi a alma? E o Sandman responde: nada tão mesquinho. Aqui a gente vê realmente que não é nada mesquinho, né? O Morfeu ele aparece pro Shakespeare e pede pra ele fazer uma encenação da peça. E pra acompanhar esse camarote ele também chama os amigos do reino de Fairy. A partir daí então a história conta a encenação e os bastidores dela. Bem no comecinho da história, antes da encenação, ainda tem um personagem que fala: vai lá, quebra a perna. Essa expressão em inglês é break a leg. Ela é usada muito no teatro porque diz que você não deve desejar boa sorte para os atores, porque se você deseja boa sorte, coisas ruins acontecem. Então você desejando que a pessoa quebre a perna, presume-se que ela vai fazer uma excelente apresentação, que tudo vai correr dentro dos conformes. A gente conhece alguns integrantes da companhia de teatro, a gente vê as impressões que o pessoal de Fairy tá tendo a respeito da peça. Enfim, é uma história contada dentro de uma história que na verdade faz parte de uma outra história clássica, então tipo, é muita metalinguagem. Muita metalinguagem, mas é muito legal. E é onde junta todo o universo imagético de Sandman com literatura. Visualmente, isso é inegável, é uma das histórias mais bonitas de Sandman, até porque ela é ilustrada pelo Charles Vess. É um ilustrador americano que já fez várias parcerias com o Gaiman, inclusive em livros infantis. Se eu não me engano, até ele ilustra outras histórias de Sandman, mas o traço dele é muito, muito bonito. Tem outras coisas bacanas também, como o relacionamento do Shakespeare com o filho dele, o Hamlet. O menino se sente muito negligenciado pelo pai depois que ele fez esse pacto com um sonho. Ele até participa dos bastidores dessa encenação e tudo mais porque ele quer ficar próximo do pai, mas o pai realmente só quer saber da peça, tanto que tem uma hora ainda que o Hamlet brinca que se um dia eu morrer, provavelmente meu pai vai escrever uma peça a respeito. Esses são os bastidores. E do lado do Sandman tem as criaturas curtindo a apresentação, e uma delas é o Puck. E o Puck ele fica tão empolgado com a apresentação que ele faz o ator da peça dormir para ele poder substituir ali durante a apresentação. Tem uma hora até que o Oberon dá um saco de ouro a princípio para um dos membros da companhia que tá exigindo o pagamento e tal. Aí no dia seguinte, quando eles vão embora, a gente vê que o ouro vira folha, porque as fadas são meio estúpidas às vezes, né? Elas fazem essas pegadinhas com a gente. Tu deixa um dente e não volta nada. Nunca volta nada. E a rainha Titânia então dá uma maçã pro Hamlet e diz pra ele que a vida dele seria muito melhor no reino dela. Mas pro finalzinho da história a gente vê que o Hamlet morreu aos 11 anos e a implicação do Gaiman é que a morte dele tá relacionada ao fato da Titânia levar ele pro reino de Fairy anos depois, né? Porque aqui nessa história a gente tá com 8 anos. Alguns estudiosos mesmo falam que a morte do Hamlet pode ter levado Shakespeare a escrever a peça Hamlet. Tem toda essa ideia de que a dor que ele sentiu com a perda do filho permeia muitas das obras que ele criou, né? Pra fechar então a gente tem a história Fachada, que não é sobre o sonho e sim sobre a morte. E é uma história que ela é muito, 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 muito forte sobre uma antiga metamorfa que ela é incapaz de morrer. Numa mídia em que é dominada constantemente aí por heróis masculinos, anabolizados, aquela coisa toda. É muito legal você ter uma história aí que tem, sei lá, mais de 20 páginas com duas protagonistas femininas conversando sobre angústias da vida, sobre melancolia, sobre conquistas. E é muito atual também, né? Essa edição é ilustrada pela Colleen Doran, que é uma mulher muito fodona e que ilustrou apenas para Alan Moore. Eu gosto muito, e algo que me chamou muito a atenção é a forma como ela desenhou a morte aqui. Ela tá muito feminina, tá super bonita, ela tá maravilhosa e... natural, assim. Ela tá natural, muito natural. A personagem principal dessa história é a Urania Blackwell, a Element Girl. Ela é uma super heroína que foi introduzida aí nos anos 60 nos quadrinhos, na história do Metamorfo, The Element Man, que foi criado pelo Bob Haney e ilustrado por uma das maiores cartunistas mulheres da história da DC, a Ramona Fradon. Ela até é acreditada no início da história. A Element Girl, ela foi completamente esquecida, assim, no universo dos quadrinhos na época, então o Gaiman retomou a história dela para dar um final mais digno à personagem, né? Aliás, Fachada e Sonho se relacionam bem porque as duas falam sobre imortalidade. É verdade, o Shakespeare faz um pacto com o sonho, né, para que as histórias dele sejam imortais e atinjam os sonhos de todas as pessoas, inspirem todo mundo. E também é sobre perda, de certa forma, né? O Shakespeare mesmo perde o filho dele 2 vezes. Na primeira, quando negligencia, durante a peça e em toda a vida dele, na verdade. E na segunda, quando ele morre, realmente, ali aos 11 anos. E a Urania, quando vira Element Girl, ela perde a mortalidade, né? E o direito dela de ter uma vida normal. E o que torna a Fachada tão especial, acho que é o fato de ter a morte como protagonista e não um sonho, no sentido mais literal possível. O sonho, ele influencia histórias, mas a história da Urania já acabou. E nada acontece com ela, nada vai acontecer, porque ela já tá além do domínio do sonho, então somente sobra ela a morte. E como diz a morte mesmo numa cena que ela abre os braços e fala, eu chego para todos. É uma história sobre solidão, sobre tristeza, sobre desespero e sobre a incapacidade que a gente tem de deixar os outros chegarem perto da gente. E mesmo a gente ser visto num momento de fragilidade
fragilidade, né? No momento em que a gente tá exposto demais. Eu gosto também de como eles mencionam a mitologia egípcia e o Ra aqui, até porque o símbolo da morte é a Anki, ela tem um colar lá com a Anki e tudo mais. E na mitologia egípcia, a Anki é a chave da vida eterna. Eles usavam esse símbolo para identificar a vida após a morte. Também tem algumas brincadeiras com palavras, assim, eu não sei até que ponto isso realmente tem a ver, mas como é em cena, né, a gente acha melhor comentar. Tem duas palavras ali que são citadas no mesmo diálogo que lembram um pouco o nome do Morfeu. Tem a palavra metamorfa, que é o que é a Urânia, né, que significa aqueles além da forma. E também tem a palavra morfogênico, que significa criação de formas, então a gente tem morfa, sendo usado o tempo todo como uma referência a moldar alguma coisa, né. Não sei, de certa forma me parece uma apelação pro nome do sonho também. Eu acho bonito também porque a morte não é ela que leva a Urânia, né? E ela dá a dica, já que a Urânia a princípio está além dos domínios da morte, porque ela é uma criatura que não pode morrer. Só que a Urânia, estando relacionada a Ra, ela poderia talvez ter um pequeno encontro com o Sol e ser uma coisa meio Drácula, assim, né? Vira pedra e vira pó. Até é bacana que a morte ajuda a Urânia a encontrar esse fim, né? Colocar esse fim na vida dela de maneira delicada, de maneira sutil, bonita. Bom, essas foram as 4 histórias do volume Terra dos Sonhos. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente falou. Se vocês pegaram mais detalhes, por favor, deixem aí nos comentários. Queria saber qual foi a tua história favorita. Uma só. Uma só? Uma só das 4. Eu acho que foi a dos gatos. A história também, a última, é muito boa. Eu adoro a morte, eu acho ela irônica. Eu gostei muito de ter lido essas 4 histórias, porque eu fui apresentado de uma maneira diferente à história de Sandman, eu acho. Por mais que eu não esteja dentro desse universo de Sandman, pelo menos eu consegui captar um pouquinho do sonho, um pouquinho da morte. Eu gostei muito, muito, muito da história de Fachada. Assim, apesar de ser a única que não tem o sonho, Sonho de Mil Gatos é sensacional. Como escrava de um gato, é uma história que eu curti bastante, mas eu acho que Fachada, ela equilibra melancolia, esperança, de certa forma, sempre assim, tipo, tá tudo muito balanceado. Então é isso. Muito obrigada por ter topado o desafio. Meu Deus, achei ótimo. Se você ainda não conhece o canal do Diego, clica no rostinho dele aqui. O nome é Estante do Visconde, esse é o nome atual, porque ele já mudou 45 vezes. 45 vezes, pode ser que mude mais 12. Vídeos super legais sobre literatura, eu gosto muito das suas resenhas. Ah, que legal, bom saber disso. Volume 1, 100% concluído. Ai, que lindo. Parabéns para todos nós que estamos acompanhando o projeto, né? Diferente de certas pessoas. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí pra gente continuar se falando. Contem o que vocês acharam desse arco, dessas histórias independentes, qual a favorita de vocês. E eu acho que é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Chama de Tarene. Bonitinho. Não.